Bom dia. Eu sei que a escola sabatina já o fez, já cumprimentou todos os amigos e os irmãos, mas partindo do mesmo sentimento, sejam bem-vindos à casa do Senhor e que possamos ter um excelente sábado abençoado. Quero já por anunciar que quem quiser colocar os seus filhos em escola de atores, falar ali com a Diane, que ela foi aqui especialista, e também o Samuel, salvo erro, ouviu o mesmo que vocês ouviram, ele falou no sentimento de tédio, não é? Não foi o que ele disse? Até há quem diga que a vida humana, em termos de sentimentos, se resume a uma dicotomia de dois sentimentos, que é aquela de a ânsia de obter e o tédio de possuir. Às vezes o ser humano é assim. Antes de termos as coisas que queremos, andamos na ânsia de os ter. E depois, quando obtemos, passado algum tempo, temos o tédio de os possuir. Muitas vezes o ser humano sente-se muitas vezes assim. A meditação para hoje, eu baseei-me num texto que não é muito longo, de Jesus Cristo, mas que nesse texto que é curto, ele inseriu logo 3 parábolas para falar e para nos ensinar. Um texto curto, mas que contém 3 parábolas. E como também falámos na escola sabatina de prefácio e de preâmbulo, eu, para preambular o texto que eu quero dizer, vamos ler um bocadinho antes para nos conseguirmos contextualizar naquilo que hoje vamos meditar. O texto encontra-se logo em Mateus, capítulo 13, livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 13, do verso 10 ao verso 15. O nosso realizador, se quiser pôr na tela, também pode pôr. Então, assim, no capítulo 13 de Mateus e no verso 10, começam os discípulos a perguntar ao mestre porque é que ele falava em parábolas. E diz assim: e acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que falas por parábolas? E ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Coisa estranha, não é? Parece que Deus não quer que alguns saibam os mistérios do reino dos céus. Verso 12 diz: porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Verso 13: por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. Verso 14: e neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração, verso 15, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os curo. Aqui parece um contrassenso, não é? Deus veio ao mundo para dar vida a todo aquele que crê, para não perecer e ter a vida eterna. E agora Jesus aqui diz que fala por parábolas para que alguns não compreendam. Mas a explicação está no verso 15, que diz logo: porque o coração deste povo está endurecido e ouviram de mau grado. Isto é muito importante, e ouviram de mau grado. Ou seja, Jesus falava, é como nós dizermos assim: olha, fala aí que estás a falar para o boneco. Isto é uma expressão idiomática. Em Portugal, não sei se no Brasil também se diz assim, mas nós em Portugal, esta expressão idiomática, olha, fala para aí que estás a falar para o boneco. Fala que eu nem quero saber do que tu estás a dizer. E esta é a explicação. É tão verdade que Jesus
tinha esta forma de atuar. Para umas pessoas falava em parábolas e para os discípulos ele falava diretamente, que nós vamos confirmar isso em 2 episódios que Jesus, em 2 episódios que relata o que Jesus fez. Mateus 26, em Mateus 26, do verso 6 ao verso 11, fala daquele episódio em que Jesus está em casa, estando em Betânia, não é? E está em casa de Simão, o leproso. E diz no verso 7 do capítulo 26 de Mateus: e aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava assentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isto, indignaram-se, dizendo: por que é este desperdício? Verso 9: pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Verso 10: Jesus, porém, conhecendo isto, disse-lhes: por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Verso 11: portanto, sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não a vejo ter sempre. E este pronome pessoal, mim, Jesus está-se a identificar. É ele, não é? A mim. Jesus usa um pronome pessoal. Atenção com quem Jesus está a falar. Não está a falar por parábola. Está a falar para os amigos em casa de Simão o leproso. E ele usa o pronome pessoal, mim, para falar dele próprio. Não é? Já vamos ver um outro episódio em que ele não usa assim. Vamos para Lucas 5, e é sobre este discurso, no verso depois 33, mas eu vou começar antes, em Lucas 5, de 17 a 39, e é sobre a última parte deste texto que nós vamos meditar um pouco. Lucas 5, 17, e começa assim: e aconteceu que num daqueles dias estava ensinando, e estavam ali sentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judeia e de Jerusalém, e em virtude do Senhor... E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuraram fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão que se ali encontrava, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até ao meio, diante de Jesus. Agora reparem o que Jesus diz: e vendo ele a fé deles, a fé de quem? Quem? Dos que o levaram. Dos que o levaram e do homem que foi levado também. Disse-lhe: homem, os teus pecados te são perdoados. Também os dos homens que o transportaram, porque Jesus viu a fé deles. E é lógico, uma pessoa que faz tudo o possível para levar uma pessoa paralítica pelo telhado, é porque acredita no que está a fazer. Caso contrário, não vale a pena. E Jesus reparou nisso. Aquele esforço todo é porque aqueles homens tinham fé que Jesus... Sim. O interessante é que, às vezes, quando a gente esquece uma chave, a gente tem que pular o telhado, os obstáculos que temos que transpor. E veja que desceu uma cama. Uma cama pelo telhado. Interessante. E por isso Jesus não foi indiferente nem omisso, e foi um bom observador. Estes homens, para se darem a este trabalho todo, é porque eles têm fé que eu vá fazer alguma coisa. Por isso ele fala no plural, não é? E vendo ele a fé deles. Ora, era só um que era para ser curado, não é? Que era o paralítico.
Mas aqui o João fala no Lucas, desculpem, fala no plural. E disse, os teus pecados estão perdoados. Obviamente que isto foi irritar os fariseus, porque os fariseus não identificavam Jesus como um Messias, como Filho de Deus, e ele não tinha, segundo a ótica dos fariseus, Jesus não podia fazer milagres, perdoar pecados. E os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo, quem é este que diz blasfémias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes, por que arrazoais em vossos corações? E faz um desafio aos fariseus. Qual é mais difícil? Dizer. O que é mais difícil? Eu dizer, os teus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? E Jesus aqui carimbou a sua autoridade com aquilo que fez, não é? Claro que é óbvio, eu posso chegar ali na rua e dizer assim, olha, eu perdoo-te os teus pecados, mesmo aqueles que não têm a ver comigo, não é? É fácil, isto é fácil. Ninguém sabe, ninguém consegue testar se eu consigo fazer isto ou não. Agora, se eu disser, olha, tens a perna partida, olha, anda que já está boa. Não consigo, isso é facilmente verificável pelos outros. E isto, Jesus colocou-se neste risco. Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem sobre a terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E assim o paralítico fez e toda a gente ficou a saber deste milagre. E levantando-se logo diante dele e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo, hoje vimos prodígios. Logo a seguir, portanto, são episódios seguidos para nós chegarmos onde queremos chegar. Depois disto saiu de onde? Da casa onde aconteceu este milagre. E viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe, segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Eu já tenho dito aqui que não acredito nesta hipnose de alguém que não conhece outro e que, olha, vem e segue-me, e a pessoa segue logo, sem pôr em dúvida nada. Ora, provavelmente, a recebedoria onde estava Levi Mateus a receber os impostos seria perto desta casa. E apercebeu-se de tudo e já tinha provavelmente ouvido falar neste personagem Jesus que curava as pessoas. E ele, se calhar pelo alvoroço, pelo falar e o transmitir este testemunho ali muito perto, achou que devia seguir. Teve credenciais para poder seguir a Jesus. E deixando tudo, verso 28 de Lucas 5, e deixando tudo, levantou-se e seguiu, e fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos. Claro, Levi era um cobrador de impostos como os publicanos, os amigos dele eram esses, era lógico que fossem publicanos. E outros que estavam com eles à mesa. Verso 30, e os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo, por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Verso 31, e Jesus respondendo disse-lhes, não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. E Jesus diz aqui uma coisa, no verso 32, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Mas os fariseus não eram também enfermos? Jesus também não veio chamar os fariseus? Veio, só que Jesus falou segundo a concepção dos fariseus. Na mente dos fariseus, os que estavam mal eram os publicanos, e Jesus deixou que eles estivessem a pensar assim para lhes dizer, eu vim por causa dos doentes e não por causa dos sãos. E a partir do verso 33 aqui desenrola-se então aquilo que vamos aprofundar mais em pormenor e aquilo que pode nos dizer mais alguma coisa.
Verso 33 diz assim: disseram-lhe então eles, eles os fariseus e os escribas, porque jejuam os teus discípulos, porque jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem. E ele, no verso 34, disse-lhes: podeis vós fazer jejuar os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Vocês reparem, e aqui confirma-se aquilo que Jesus disse aos discípulos, que a uns falava por parábolas e outros falava diretamente. Quando Jesus, em casa, Simão o leproso, disse que a mulher que tinha derramado o perfume sobre ele, disse: vós, os pobres, tendes todos os dias, mas a mim nem sempre tendes, porque Jesus sabia o que ia acontecer com ele. Ele fala no pronome pessoal de mim, mas a resposta que ele diz aqui aos fariseus refere-se a ele, mas em termos de parábola. Intitula-se o esposo, não é? Diz assim: e eles lhes disse: podeis vós fazer jejuar os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? O mesmo princípio, Jesus, assim, o que disse em casa de Simão: vocês tendes os pobres, mas vais ter sempre, mas a mim não. E aqui diz a mesma coisa: os filhos das bodas comem comigo, porque eu um dia vou estar sem eles. E então, enquanto estou com eles, eles comem e bebem, porque se alegram comigo. E Jesus diz no verso 35: dias virão, porém, em que o esposo lhes será tirado, e então naqueles dias jejuarão. E disse-lhes também uma parábola: ninguém tira um pedaço de um vestido novo para cozer em vestido velho, pois que romperá o novo e o remendo não condiz com o velho. 37, e ninguém deita vinho novo, isto é a segunda parábola. Portanto, a primeira parábola é quando ele fala dele próprio como esposo, isto é uma parábola. Ele está a falar dele como esposo, isto é a primeira parábola. A segunda parábola é quando ele fala da roupa, não é? Ninguém tira um pedaço de um vestido novo para cozer num vestido velho, pois que romperá o novo e o remendo não condiz com o velho. Isto é a segunda parábola. E a terceira parábola é esta: e ninguém deita vinho novo em odres velhos, de outra sorte o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Vocês sabem que o odre era um recipiente feito normalmente de pele de cabra, e ele tinha uma durabilidade. Passado esse tempo, o que é que acontecia? A pele ficava ressequida, e quando entra lá um líquido, a pressão que faz, e até Jesus está aqui a falar de vinho, não era hábito dos judeus, não é, fermentarem o vinho, mas o vinho, se fosse algum outro povo que usasse o odre e que usasse um vinho fermentado, no processo da fermentação, quando o recipiente está fechado, ele ganha pressão. Ou seja, o odre tem que ter uma certa elasticidade, e para ele ter essa elasticidade, o odre tem que ser novo, porque um odre velho está ressequido e já não tem elasticidade, rompe-se. 38, mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. E ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz: melhor é o velho. Atenção, Jesus não está a dizer que o vinho velho é melhor. Ele está a dizer que aqueles que não querem experimentar o vinho novo estão sempre a dizer que o velho é melhor que o novo. Mais uma vez, a pergunta feita, pela pergunta feita, os fariseus não entendiam a postura de Jesus, a forma de estar de Jesus, de ser e de estar, pela pergunta que eles fazem. Mais uma vez, Jesus é inquirido por pessoas que têm más intenções para com ele, que ouvem Jesus de mau grado. O que Jesus queria mostrar era inédito para a maioria da população,
Não eram só os fariseus, era para a maioria. Aquele meio não era preciso Jesus não foi apresentar mais um Deus, nem foi apresentar uma nova religião, nem mais um partido político, nem mais uma nova ideologia, nem mais uma nova filosofia. Sabem que o Império Romano foi o império que surgiu após o Império Grego, e o Império Grego era o pai do racionalismo. E o Império Romano herdou muito, trouxe muito desse Império Grego, a filosofia. E o meio já estava saturado. Jesus não vinha trazer mais uma coisa dessas. O modo de Jesus ser e de estar entrava em conflito com a mentalidade que vigorava na altura. De todas as classes de pessoas, não eram só os fariseus. Os fariseus não entendiam Jesus, os publicanos não entendiam Jesus, os escribas também não entendiam Jesus, os reis não entendiam Jesus. Temos o caso de Herodes, confuso com esse novo rei de Israel. Os discípulos não entendiam Jesus, os amigos também não entendiam Jesus. Lembrem-se que Marta, irmã de Lázaro, quando Jesus se aproxima para o ressuscitar, Jesus diz: quem crê em mim jamais morrerá, não é? E ressuscitará. E o que é que responde Marta para ele? O que é que foi a resposta de Marta? Eu sei, Senhor, que no último dia... Mas Jesus nem se estava a referir a isso. Jesus ia ressuscitá-lo naquele momento. Portanto, os amigos também não entendiam muito bem a forma de agir de Jesus. Os irmãos de Jesus também não entendiam. Os pais de Jesus também não entendiam. Sabem do episódio do templo? Perderam-no, não é? E ele, com 12 anos, estava no templo a ensinar os doutores e os mestres da lei. E responde: não sabeis vós que eu tenho que cuidar dos assuntos do meu pai? Os santos também não entendiam, ou não entenderam em determinada altura. João Batista, quando é preso e está na masmorra, manda aos seus discípulos perguntar a Jesus se ele realmente era o Messias. Houve uma pessoa que entendeu, mas eu acredito que essa pessoa, se vivesse para ver os atos de Jesus, também não compreendia o modus operandi de Jesus, a maneira dele atuar. Foi o pai de João Batista, quando os pais de Jesus foram apresentar ao templo, ele disse que agora podia morrer, que tinha visto a salvação. Ele entendeu que aquele era o Messias, mas provavelmente, se ele acompanhasse a vida de Jesus e o ministério, também não entendia a forma dele atuar. Era uma forma muito diferente daquela mentalidade na época. Donald Craybill, um escritor americano, escreveu um livro sobre a vida de Jesus que diz Upside Down Kingdom, quer dizer o reino de pernas para o ar, ou de cabeça para baixo. Não sei como no Brasil se diz mais, se é de cabeça para baixo, se é de pernas para o ar. Este escritor americano falou da vida de Jesus e do seu reino, e ele diz: é um reino de pernas para o ar, porque ele era diferente de tudo aquilo que conheciam naquela época. Jesus choca a mentalidade, mostrando que felizes são os que choram. Isto era um absurdo. Jesus diz: bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados aqueles que, quando vos injuriarem por causa do meu nome, sejais felizes. Isto era estranho, não estavam habituados a isto. Naquela altura, esta mentalidade não fazia sentido. Infelizmente, no século XXI, também continua, para a grande maioria, a não fazer sentido. Esta narrativa expõe a incompreensão dos fariseus. Agora chegam os fariseus e perguntam:
Porque é que os discípulos dele não jejuam como os de João Batista e como os discípulos dos fariseus? Porque é que comem e bebem? Eles deviam estar a jejuar à procura de uma consagração especial, mas não, eles comem e bebem. Jesus devolve uma pergunta, como dizem que os judeus são especialistas em responder a perguntas com uma segunda pergunta em cima, não é? Ele diz: vocês querem que os convidados façam jejum no meio da festa, na presença do noivo? Pois Jesus faz esta pergunta para eles, não é? Já pensámos na nossa verdadeira razão para jejuar? Já pensámos porque é que fazemos as coisas concernentes à vida religiosa? Ou melhor, já pensámos porque é que nós fazemos as coisas, todas as coisas que nós fazemos na vida? Porque não faz sentido fazermos coisas automaticamente, sem refletirmos sobre o que estamos a fazer. Não faz sentido algum. E era isto que Jesus combatia contra esta mentalidade que estava errada. Para Jesus, o que não fazia sentido era fazerem algo sem saber bem porque é que estavam a fazer. Porque o meu pai me disse, porque a minha irmã me disse, porque o meu professor me disse, porque o meu amigo me disse, porque o meu colega de trabalho me disse, porque o meu colega de escola me disse, até porque o meu pastor me disse. Eu não quero, dizia Jesus, por outras palavras, eu não quero que o meu povo viva uma religiosidade sem sentido. Eu quero que o meu povo viva o sentido da fé. São coisas diferentes. Paulo em Romanos 12:1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E para ser o nosso culto racional eu tenho que saber porque é que o meu pastor disse aquilo, e porque é que o meu colega de trabalho disse aquilo, e porque é que eu vou fazer aquilo, e porque é que não vou fazer aquilo. Sabem que os animais no Antigo Testamento, que eram o tipo, não é? O simbolismo do cordeiro, eles tinham que ter uma data de características para se assemelharem o mais possível a Jesus. Uma delas era sem mácula, não é? Quando o ofertante ia dar o seu cordeiro para ser sacrificado, ele tinha que ser um cordeiro sem mácula, porque Jesus era sem mácula, sem defeitos. Era uma exigência, era uma regra. E havia assim uma série de regras para que este simbolismo fosse o mais perfeito. Só que havia que animal algum pudesse ter como Jesus tinha o sacrifício vivo. Havia uma característica que estes animais escolhidos para esta função não podiam ter. Sabem porquê? Porque os animais, quando iam para o sacrifício, eles iam atados, eles iam presos. Porque eles não queriam nenhum animal quer ser degolado. E Jesus foi para o seu sacrifício de livre vontade. Ninguém o atou. Aliás, até foi-lhe sugerido para ele: põe-te a correr daqui para fora, não vás para Jerusalém para morreres. Mas ele foi de livre vontade. Este simbolismo nenhum animal podia ter. Porque os animais, os cordeiros, iam presos com cordas e as pombas, que também eram sacrificadas, iam dentro de gaiolas para não fugirem. Os tipos iam forçados, mas o antitipo foi de livre vontade. E ir de livre vontade é o sacrifício vivo que Paulo se refere em Romanos 12:1. Jesus fez um sacrifício vivo porque ele foi de livre vontade. Ninguém o obrigou a ir.
e sabendo o que estava a fazer, que é o seu culto racional. João 12, 27 diz agora, em João 12, 27, Jesus fala da sua missão e diz assim: agora a minha alma está perturbada, que direi eu? Pergunta ele: Pai, salva-me desta hora? E ele responde: mas para isto eu vim a esta hora. Como é que eu me posso livrar disto? Eu vim ao mundo para isto. Ao contrário de Pedro, Jesus estava a fazer o seu culto racional, porque sabia o que estava a fazer. Ao contrário de Pedro, fez um culto irracional. Em Mateus 16, de 21 a 23, está relatado isto. Mateus capítulo 16, verso 21 diz: desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas. Engraçado, a Escritura não diz que Jesus ia padecer sobre outra classe de pessoas. Ele foi padecer à mãos destes, dos anciãos. Vergonha para quem representa uma dominação religiosa e quer fazer a vontade de Deus. Dos principais dos sacerdotes. Jesus ia padecer à mão destes, porque se não fossem estes, a multidão perante Pilatos não iam dizer crucificai-o. Foram estes que maquinaram. E ia ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, fazendo o seu culto irracional, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. E Jesus respondeu para Pedro. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Muitas vezes vemos na igreja: o irmão A disse-me isto, estou ofendido. O irmão B disse-me aquilo, estou chateado. O próprio Jesus chamou a Pedro: sai para trás, Satanás. Pedro tinha todas as razões para nunca mais pertencer àquele grupo. Ia para a pesca outra vez. O quê? Então chamou-me para seguir, para me chamar que eu era Satanás. Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas de Deus, mas só as coisas que são dos homens. Então, o apelo ao culto racional é aquele que apela à nossa voluntariedade, com a noção de sabermos o que estamos a fazer. Em 1 de Pedro, diz, no capítulo 3 e no verso 15, diz assim: antes santificai a Cristo como Senhor dos vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Culto racional. Sabermos explicar porque temos a nossa fé. Por A mais B, explicando o C. É isto que devemos estar preparados. Culto racional. Estamos nós preparados? Jesus está dizendo: chega de rituais, de coisas que vocês não sabem explicar e que não têm sentido. Jesus está a dizer: chega de liturgia sem sentido. Chega de liturgia sem o Espírito que deve estar por trás dela. Jesus está a dizer que vivamos mais assim diz o Senhor e menos assim diz o pastor. Muitas vezes temos esta fé coxa. Conta-se a história de um monge sábio que quando ia orar era importunado. Eles tinham muitos gatos lá no mosteiro. Ele era importunado. Vocês sabem, os gatos, quando têm simpatia pelos seus donos ou pelas pessoas, eles vêm e roçam-se nas pessoas, não é?
E o monge, cada vez que ia orar, os gatos incomodavam-no e ele não conseguia orar sossegado. E então teve a brilhante ideia, cada vez que ia orar, antes atava os gatos todos. E os outros observavam esse mestre, esse monge que era mestre, e já sei como é que temos que fazer. Temos que atar os gatos todos antes de orar. Agora talvez as nossas orações sejam melhor ouvidas e os nossos desejos mais satisfeitos. Entretanto, os anos passam, este monge morre, nunca explicou aos outros monges porque é que atava os gatos. E um dia, no meio das tarefas, tinham um dia mais preenchido, o tempo estava curto para a oração, e chegaram e disseram assim: "Ei, pá, o tempo, as nossas tarefas já não conseguimos quase orar, mas pelo menos vamos atar os gatos." Vejam o sentido disto. Por vezes vivemos fé desta forma. De que é que serviam gatos atados se não iam orar? Também é a história do macaco. Por vezes somos tentados, o inimigo tenta-nos a viver este tipo de fé. Eu vou contar a história de um macaco ao qual ensinaram a apagar um fogo numa praia. E no meio dessa praia havia um poço com água. E ataram um fogo, fizeram uma fogueira e ensinaram o macaco a ir ao poço buscar, com o balde, buscar a água e apagar lá a fogueira. E o macaco até aprendeu a lição. Depois fizeram uma experiência. Fizeram uma jangada, puseram a jangada na água a 30 metros da praia, para dentro do mar, e a fogueira em cima da jangada, o balde e o macaco. Sabe o que é que o macaco fez? Atirou-se à água com o balde, foi nadar para a praia, para ir buscar água ao poço e para mandar água para a fogueira, que estava em cima da jangada. Não percebeu que a água tinha ele ao redor dele muita. Por vezes vivemos, o inimigo tenta-nos a viver a fé desta forma. É certo que a fé tem domínios que não temos todas as respostas, não é? Eu sei muito bem o que estou a dizer. Eu sei que há domínios da fé que eu não posso ter resposta. Mas, por vezes, adotamos uma postura na fé desta forma como um macaco adotou esta postura para ir apagar o fogo na jangada. Diz assim o marido para a esposa: "Amor, à noite, quando se vão deitar, eu tenho que dar um beijo quando formos dormir." Como dizem os brasileiros, pergunta besta, não é? Se a vossa mulher souber que a beijas só porque tens que dar um beijo, sabe o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Ela não vai querer beijo nenhum. Porque a pessoa está a fazê-lo sem ser de livre vontade. É um ritual. Sabem o que é que a mulher quer? Quer que o marido, antes de dormir, tenha vontade de a beijar. É isto que a mulher quer. Irmãos, com Deus é a mesma coisa. Com Deus passa-se exatamente a mesma coisa. Deus não quer que nós venhamos à igreja. Que nós venhamos à igreja. Deus não quer. Deus quer que nós venhamos à igreja cheios de vontade de vir à igreja. É isto que Deus quer. Deus não quer que nós oremos. Simplesmente, Deus quer que nós tenhamos vontade de orar. Seja em bons momentos, seja em maus. Sabem, um dos problemas dos fariseus é que eles viviam num espírito de isolamento, de exilados. Eles ainda passaram aquilo tudo em Babilónia, não é? Eram massacrados, de certa forma, pelos romanos, e eles viviam com um espírito de exilado. E então eles andavam sempre com um clima de tristeza, à espera do Messias, para os libertar do jugo romano, e este era o problema também dos fariseus. E então eles perderam, tanto repetiram o jejum e a oração, em prol também deste motivo,
que o sentido do jejum e oração foi perdido ao longo dos anos. Isaías 58:5 diz, e relata muito bem: seria este o jejum que eu escolheria? Responde Deus ao povo. Seria este jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflija a sua alma e que inclina a sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si o saco e cinza? Chamarias tu a este jejum e dia aprazível do Senhor? E o Senhor explica a seguir o que é o jejum. Jejum, meus irmãos e amigos, jejum por falta de comida no estômago, alguns fazem sem opção. Jejum por falta de comida no estômago, alguns, volto a repetir, fazem-no sem opção. E no verso 7 está lá explicado qual é o jejum que Deus quer que o povo faça. E o jejum que Deus quer para o povo é que se importe com aqueles que fazem jejum sem escolha. É aqueles que vão saciar a fome daqueles que estão a fazer o jejum e que não escolheram fazer jejum. É este o jejum que Deus quer que nós façamos. Os fariseus, sentindo-se exilados, Jesus dizia: vocês jejuam à espera do esposo, mas os meus discípulos não precisam de fazer jejum, porque eles já têm o esposo. Jesus estava-lhes a dizer, por outras palavras: vocês jejuam pelaquilo que não sabem, mas os meus discípulos estão a comer e a beber pelaquilo que sabem. E aquilo que eles sabiam era que o esposo estava com eles. A segunda parábola fala do pano novo. Pano novo em fato velho. Eu acho que é conhecido das pessoas ligadas à costura que um pano novo, que é mais resistente, se for cozido num vestido velho, o pano novo, por ser mais resistente, vai se romper. Jesus continua em Lucas 5:36 e disse-lhes também uma parábola: ninguém tira um pedaço de um vestido novo para cozer num vestido velho, pois se romperá o novo e o remendo não condiz com o velho. Sabe o que é que os fariseus queriam na verdade? Aproveitar de Jesus apenas aquilo que lhes interessava. Não, Jesus, tu tens muito para dar, mas olha, dá-me só aquilo que eu quero, tudo o resto eu dispenso. Era isto a postura dos fariseus. Era aproveitar umas partes de Jesus e rejeitar outras partes. Sabe o que é que os fariseus queriam? Andar com a sua própria roupa. Queriam benefícios, mas andar com a sua própria roupa. Era isto que os fariseus queriam. E nós estamos dispostos, queremos coisas de Jesus, mas estamos dispostos a largar a nossa roupa velha? Queremos também forçar o evangelho a adaptar-se à nossa forma de viver? É uma pergunta para cada um de nós responder. E depois conta a terceira parábola, num discurso tão curto. Jesus fala no verso 37 do capítulo 5 de Lucas. No capítulo 5 de Lucas. E ninguém deita vinho novo em odres velhos, de outra sorte o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Não fazia sentido eu dizer que nós todos que estamos aqui não amamos a Jesus. Não faria sentido. Ou que não gostam da sua palavra. Também não faziam sentido dizer, não, há aqui irmãos que não gostam da palavra de Deus. Não fazia sentido.
também não faziam sentido. Não, estamos aqui a maioria, mas já 2 ou 3 que não se sentem atraídos pela mensagem de Jesus. Acredito plenamente que todos nós que aqui estamos amamos a Deus, gostamos da sua palavra e gostamos da mensagem inserida nela. A questão é se existe algo na minha vida que eu amo mais do que estas 3 coisas que eu mencionei. Esse é o problema. Não há dúvida, nós amamos. Mas o problema é se há alguma coisa na nossa vida que amamos mais que isso. Ou seja, eu aprecio o vinho novo, que é o Evangelho. Eu aprecio. Mas quero colocá-lo no meu odre velho. A minha vida velha. Esse é o problema. Eu quero receber aquilo que Jesus me quer dar, mas não quero mudar a minha vida. O meu recipiente. Um odre é um recipiente, não é? Ainda que diga com a minha língua, ainda que diga que não com a minha língua, que não tenho, que o meu odre eu vou deitar fora, o meu fato velho, ainda que eu diga com a minha língua, pode haver, existe alguma área da minha vida em que eu não deixo Jesus tocar? Isso significa que eu quero pôr o vinho novo no meu odre velho. E Jesus diz no verso 39, já no fim da parábola, e ninguém tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz, melhor é o velho. Ninguém fica satisfeito com o vinho velho, quer provar o novo? Não. Ninguém satisfeito com o seu estilo de vida quer mudar. Quando estamos bem, Jesus está muito intenso, mas eu até estou bem, não preciso de certas coisas que Jesus me está a oferecer, eu até estou bem, não preciso disso. Aquele que, habituado a beber o vinho velho, sem experimentar o vinho novo, nunca vai saber qual é o seu sabor. Diz, quem crer e for batizado, não é? Quem crer e for batizado será salvo. Quem crer e for batizado. Irmãos, quando queremos continuar a beber o vinho velho, ainda que seja no subconsciente, estamos a não crer. Quem crer e for batizado será salvo. Quem quiser continuar a beber o vinho velho, ainda que conscientemente diga, não, eu já aceitei Jesus, no seu subconsciente ele está a negar. Ele está a não crer que o vinho novo é melhor que o velho. O primeiro milagre que Jesus fez no seu ministério envolveu o vinho. Quando Jesus transformou aquela água em vinho, mandou os serventes irem ao mestre-sala. E o que é que disse o mestre-sala? O que é que disse o mestre-sala quando provou o vinho que Jesus fez? O que é que ele disse? Que o vinho novo era melhor que o vinho antigo. Disse o mestre-sala e disse-lhe, todo o homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido, vem então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. O vinho que Jesus nos dá a provar é melhor que o velho. A questão é que nós temos que o pôr num odre novo. E às vezes tentamos querer beber o vinho novo também, mas não mudar o odre. E o que é que acontece? O odre é velho, está ressequido, abre-se e o vinho desperdiça-se. Há um hino que diz, no vaso novo, há uma parte do hino que diz, quebra a minha vida. É outro recipiente onde Deus quer pôr as bênçãos para nos dar. E o hino diz, quebra a minha vida, ou seja, quebra o vaso. Não diz lá, pronto Jesus, eu vou colar o vaso com pecinhas para tu pôres lá dentro o azeite.
né? Que é a bênção do Espírito Santo. Não, é um vaso novo. O antigo tem que ser quebrado. Jesus não coloca azeite no vaso antigo. Jesus também não põe remendos novos em roupas velhas. Jesus também não põe vinho novo em odre velho. O receptor tem que ser mudado. Diz em Ezequiel 36, 26: e eu vos darei um coração novo. Reparem que é no coração que nós recebemos o Evangelho. Mas em Ezequiel 36 diz: e eu vos darei um coração novo, diz Deus para o povo. E porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra que está dentro da vossa carne. E vos darei um coração de carne. O receptor tem que ser mudado. Não é só Deus enviar a bênção, porque não vai surtir efeito se nós não mudarmos o receptor. Eu trouxe aqui uma coisa para servir de ilustração. Imaginem, estamos a falar de coração. Irmãos, que isto que eu tenho aqui na mão não é o nosso coração, é uma parte do nosso coração. E esta parte do nosso coração está vazia. E tudo o que é vazio precisa ser preenchido. Eu já comentei aqui uma ou duas vezes aquelas perguntas pertinentes quando nos dizem assim: mas que porra, tu impões o cristianismo por seres cristão, e por que não o islamismo? E por que não o hinduísmo? E por que não o budismo? Porque é que vocês se acham especiais em relação aos outros? Irmãos, e não é na Bíblia que eu vou explicar isso à pessoa. Sabem porquê? Porque eu, se pegar nesta Bíblia e falar a um muçulmano: não, é a Bíblia porque é através... Mas o muçulmano não dá autoridade a este livro, não serve. E se ele me vier dizer que o Alcorão não é o islamismo, está aqui no Alcorão, não reconheço a autoridade naquele livro. E ficamos como? Há uma outra área do saber para nós sabermos se é o hinduísmo, se é o cristianismo, se é o shintoísmo, ou se é o budismo, ou se é o cristianismo. Há outra área do saber. Sabem qual é essa área do saber? Chama-se antropologia, que é aquela ciência que estuda o ser humano. E essa ciência, ao estudar o ser humano, sabe quais são as necessidades dele. E sabendo quais são as necessidades do ser humano, sabendo as suas necessidades, sabem o que é que ele precisa para preencher o seu vazio. Há muitos que adotam o islamismo. Vamos representar o islamismo por esta peça. Isto é o islamismo. E metem dentro do coração. Está cá colado, está dentro do coração, colado à parte para preencher o vazio. Mas quando querem ir preencher o vazio, não dá. Outros adotam o shintoísmo. Eu vou adotar o shintoísmo. E colam ao coração, está lá no coração. E no momento: Senhor, eu sinto-me vazio, a minha vida não tem significado, preciso ser preenchido. E vão preencher o vazio do coração e ela não entra. Outros adotam o budismo e repete-se a mesma coisa. Outros adotam, por exemplo, o evolucionismo e repetem. Mas os que adotam o cristianismo colam, aceitam a mensagem e quando precisam de preencher o vazio do seu coração, ela entra. Por isso é que é na antropologia que nós podemos dizer: o cristianismo é que preenche o ser humano. É como haver uma vitamina na natureza que nós não precisamos, isso não existe. Se o meu organismo tem carência de uma vitamina, ela tem que existir na natureza. Assim, se o meu coração sente um vazio, tem que haver algo que preenche esse vazio. E segundo os estudos antropológicos, o que melhor preenche o vazio é o cristianismo. Só que este exemplo, irmãos,
Ele não serve só para definir qual é a linha religiosa mais correta para o ser humano adotar. Ele também serve dentro do povo de Deus nas doutrinas que adotam ou na visão que têm sobre a mensagem. Se eu interpretar mal a mensagem, sabem o que é que eu vou fazer? Eu vou desvirtuar a mensagem de Jesus. E ela vai se transformar nisto em vez de se transformar num objeto que está lá. E eu quero preencher o vazio do meu coração, mesmo estando no cristianismo, e ele não é preenchido. Porque eu desvirtuei a mensagem. Esta obra que Deus quer fazer em nós, ela é muito mais antiga do que a criação. E eu vou-vos provar que é. Em 1 Pedro 1,18, do verso 18 ao verso 20, há um pequeno discurso que Pedro faz e que diz o seguinte. 1 Pedro capítulo 1, verso 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, da vossa maneira de viver fútil. Não foi com prata nem com ouro que fostes resgatados desse tipo de vida. Que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. E o verso 20 é muito importante. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de nós. E eu acabo esta reflexão para que nós meditemos nisto, irmãos. Antes que Deus dissesse haja luz, ele já tinha dito haja cruz. Um bom sábado.